50 fatos sobre Jesus Cristo. Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e temos 50 fatos. E nós hoje vamos falar sobre o primeiro fato sobre Jesus Cristo que você não sabe. Então as pessoas gostam de fazer vídeos dizendo 50 fatos sobre mim. E o ser humano sem Deus é algo muito difícil de lidar e de compreender. Tamanha a burrice e a ignorância e a imaturidade que essa pessoa carrega na sua vida. Então, baseando-se no fato de que as pessoas gostam de falar sobre 50 fatos sobre minha vida. Esses dias eu ouvi 50 fatos sobre a minha vida de 5 pessoas diferentes. Eu fiquei impressionado com a quantidade de idiotice, quantidade de coisas idiotas, quantidade de coisas absurdas. Mas, como está escrito na palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que foram escolhidos segundo o propósito do Senhor. E eu decidi, inspirado nessas pessoas idiotas que fazem 50 fatos sobre elas, porque, por exemplo, eu não estou interessado em saber 50 fatos sobre a tua vida. Eu não estou interessado em saber 50 fatos sobre a vida de ninguém. Primeiro, porque eu não gosto de falar da minha vida. Segundo, porque eu não sou fofoqueiro. Terceiro, porque eu sou homem de Deus. E a única coisa que me interessa são os fatos sobre Jesus. E eu poderia citar milhões de fatos sobre Jesus, mas eu vou escolher 50 fatos sobre Jesus e vou pregar para você. Primeiro fato sobre Jesus. Jesus, diferentemente do que você pensa, ele odeia o hipócrita. Ele odeia o hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Eu quero ler para você Mateus 23. Olha o que Jesus disse. Eu vou ler Mateus 23 todo para você. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Ou seja, eu não vou explicar a palavra, eu vou ler. E quando chegar no momento que eu quero que você perceba que Deus odeia o mentiroso, aí você vai entender que o primeiro fato sobre Jesus que você tem que guardar na tua mente é que ele odeia o mentiroso, ele odeia o hipócrita. Então, portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imitem as suas ações. Jesus estava falando sobre os pastores da época, sobre os religiosos da época. Continuando. Pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não querem me obedecer e nem mover os fardos, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra dos banquetes e dos primeiros assentos nas igrejas, e serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Olha o que Jesus diz. Quanto a vocês, não os chamem de mestre, pois somente um é o vosso mestre, e todos vocês são irmãos. Não chameis ninguém na terra de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que estais nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus está fazendo uma ameaça. Ai de você. Você já ouviu alguém falar ai de você com amor? Ai de você. Ai de você. Não, meu amigo. A pessoa que fala ai de você, ela está ardendo em ódio. Ai de você, hipócrita. Essas palavras não são minhas. Essas palavras estão descritas em Mateus 23:13. Continuando, olha o que Jesus diz sobre essas pessoas mentirosas. Vocês fecham o reino dos céus, mas vocês mesmos
não entram. Vocês fecham o reino dos céus aos outros, mas vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que o desejam. Olha como Jesus está dizendo para você, meu amigo. Essas pessoas que fingem que obedecem a Deus, que fingem que estão felizes na religião, meu amigo, tome cuidado. Essa pessoa está pregando uma mentira, muito possivelmente. Não estou dizendo que são todos os mentirosos. Eu conheço muitos pastores verdadeiros. Mas eu conheço muito mais pastores mentirosos. E Jesus está dizendo algo intrigante. Ele está dizendo o seguinte: eles não apenas não entram no reino dos céus, mas também não deixam entrar aqueles que o desejam. Isso é muito forte, porque isso significa que vai ter gente que sabe que está no caminho errado, mas vai permanecer ouvindo um ensinamento errado. Um ensinamento que permite a convivência com o pecado. Um ensinamento que permite a convivência com o diabo, com as obras do inferno, com a mentira, com a ganância, com a soberba, com a arrogância, com a inveja. Então perceba que Jesus, ele vai repetir no versículo 15 aquilo que ele disse no versículo 13. Ele vai fazer uma nova ameaça. E ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Por isso nós estamos falando sobre 50 fatos sobre Jesus que você não sabe. O primeiro fato é esse: ele odeia hipócritas. Então no versículo 13 de Mateus 23 ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Mas por que Jesus disse isso para eles? No versículo 14 Jesus ensina: porque vocês não entram no reino dos céus e não querem entrar, e não quer deixar entrar aqueles que estão procurando pelo reino de Deus. Então nós temos que entender a primeira coisa: o que significa hipócrita? A palavra hipócrita, para quem não sabe, o dicionário português ele nos ensina o seguinte: pessoa que finge sentir o que não sente é um hipócrita. Quem demonstra uma opinião que não possui, fingido, que se comporta com hipocrisia, que esconde os seus reais sentimentos, intenções, opiniões. Pessoa falsa. Tá no dicionário. Olha o meu site aqui, ó. Dicio.com.br. Digite no Google hipócrita e você vai lá entrar, dicio.com.br, e você vai ver que hipócrita significa isso que eu disse para você. Querido e querida, você que está me ouvindo, essa palavra é muito forte. Porque as pessoas pensam que Deus é amor. Essa é a maior mentira que o diabo pode colocar na cabeça de alguém. Jesus, no versículo 13 e 15 de Mateus 23, ele disse o seguinte: ai de você, hipócrita. Você consegue entender como isso é sério? Olha o que significa hipócrita: pessoa que finge sentir o que não sente. Vamos trazer isso para a vida real? A pessoa vai para a igreja, diz que ama a Deus, mas vive no pecado. Vai para a igreja, mas está tomando cachaça. Vai para a igreja, mas bate na esposa. Vai para a igreja, mas fica o dia inteiro de fofoca. Vai para a igreja, passa uma imagem que é religioso, que tem temor a Deus, mas está no adultério, está traindo o marido, está traindo a esposa. Vai para a igreja, amém, glória a Deus, aleluia, o Senhor é Deus da minha vida, mas está cheio de raiva no coração, está cheio de ódio, está cheio de inveja. Vai para a igreja, ouve a pregação, mas só pensa em dinheiro. Não sabe perdoar, não sabe cuidar da família. Então a pessoa é hipócrita. Jesus ele diz para você, meu amigo e minha amiga: ai de você, hipócrita. Sabe o que significa isso? Você vai ser lançado no inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Olha o que Deus disse: hipócrita, pessoa que finge sentir o que não sente. Você já foi para uma igreja evangélica, meu amigo? A igreja evangélica que eu ia, e eu não estou generalizando, existem igrejas evangélicas que são sérias. Existem igrejas evangélicas que têm pastores que pregam a verdade e defendem o evangelho.
Eu conheço igrejas evangélicas verdadeiras, mas a grande maioria são pessoas que querem movimento, reteté, brincadeira, revelação. São pessoas que querem o quê? Vamos fazer uma festinha para arrecadar dinheiro. Tudo é dinheiro. Não tem evangelho. O pastor fica contando piada. 1h30 de culto, mas não tem pregação profunda da palavra. Você sai mais triste do que quando entrou. Então, esse tipo de igreja, está sendo organizado por pessoas hipócritas, que não apenas não entram no reino dos céus, mas pregam o evangelho para que você não entre. E a culpa não é de quem prega. A culpa é de quem ouve e continua nesse lugar. Porque é hipócrita. A pessoa sabe que está no pecado, mas continua indo para a igreja. Sabe que está na mentira, mas continua indo para a igreja. O pastor sabe que está mentindo, sabe que não lê a Bíblia, sabe que não ajuda o pobre, está preso ao homossexualismo, está preso à masturbação, está preso a roubo, sonegação, está preso com desvio de dinheiro, pega as coisas dos outros e não devolve, pega dinheiro emprestado e não paga. Está no pecado, mas está indo para a igreja. E aí eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo nesse momento. O pecado é compatível com a vontade de Deus? Deus permite o pecado? Ou Deus abomina o pecado? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu não vou responder. Eu deixo para você responder. Porque tem gente que diz, não, meu amigo, Deus permite o pecado sim, porque todos somos pecadores. Tudo bem, você pensa assim, não tem problema. Mas a palavra de Deus ensina que Jesus promete para você uma vingança. Ele diz, ai de você hipócrita. Ai de você que finge que obedece ao Senhor. Ai de você que defende o nome de Deus, mas não está interessado em fazer a vontade do Senhor. Ai de você que na hora de dizer amém, glória a Deus, aleluia, fala com todo o coração, mas na hora de praticar o evangelho e ajudar o pobre necessitado e dizer não para o pecado, você não faz. Ai de você que diz que me ama, mas não faz nada por mim. Ai de você que não trabalha por mim. Ai de você que finge que conhece a Bíblia, mas não sabe nada da minha palavra. Ai de você que não visita os presídios. Ai de você que não visita os orfanatos. Ai de você que vai para a igreja todo domingo, mas nunca quis saber de andar em retidão e em santidade, como a minha palavra manda. Então, o primeiro fato dos 50 fatos que eu quero deixar claro para você é que Jesus odeia a hipocrisia. E eu não estou aqui para brigar com você que está me ouvindo. Às vezes você pode estar me ouvindo e achar assim, irmão, esse cara aí está achando que ele é mais santo do que eu. Meu amigo, se eu fosse mais santo do que você, eu já estaria no céu. Eu sou um pecador que fui regenerado pelo Espírito Santo e que por conhecer a Deus, eu estou levando a palavra de Deus para mostrar para você que você também pode ser regenerado do seu pecado. Procura uma pregação, uma só pregação que eu tenha feito, que eu tenha dito para você que eu sou melhor que você. Procure uma pregação que eu tenha dito para você que eu mereço ser salvo e o homossexual não merece ser salvo. Meu amigo, eu li uma pergunta no YouTube ainda há pouco. Eu sempre leio as perguntas de vocês. O irmão falou assim, irmão, eu quero pregar para um homossexual, como eu faço? Em primeiro lugar, entenda que aquela pessoa não é homossexual. Entenda que ela está presa ao demônio do homossexualismo. E que aquela pessoa é feita à imagem e semelhança de Deus. Aquela pessoa não é um homossexual. Isso é um rótulo. Nós não podemos enquadrar os nossos irmãos como homossexuais, como ladrões, como pervertidos. Porque nós, quando pregamos contra o pecado, nós mostramos que o pecado é errado. Então, quando eu chamo alguém aqui de homossexual, quando eu prego contra o homossexualismo, eu não estou pregando contra uma pessoa específica. Eu estou pregando contra o homossexualismo, contra o pecado, não contra o pecador. Então, quando você for pregar para um homossexual, e seja o que for, vou pregar para um depressivo, vou pregar para um ansioso, vou pregar para um bandido, eu vou pregar para... Não enxergue o teu próximo como um bandido, como um pecador, como um homossexual, como um ladrão.
Você tem que enxergar as pessoas como pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus e que estão precisando da sua ajuda. E a nossa ajuda espiritual, ela vem por meio da pregação do Evangelho. Ela vem por meio do auxílio, da atenção, do carinho, do afeto, da pregação da verdade. Então, quando você for pregar para alguém, você não pode rotular alguém como isso ou aquilo. Entendemos isso, querido? Então, quando você for pregar para o homossexual, como você disse, não o enxergue como homossexual. Enxergue-o como um homem ou uma mulher que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que nesse momento pode não conhecer a vontade do Pai, pode não conhecer a palavra do Pai e por isso pode estar desviado. Porque tem muita gente que está querendo obedecer ao Senhor. Tem muita gente que não obedece a Deus porque não tem oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho. Por isso eu estou convocando os pastores dos 4 cantos da terra, os pastores do Brasil, você que prega a verdade, você que não precisa ser pastor não, você que está na doutrina espírita, você que está na Umbanda, você que está no catolicismo. Aqui nós não fazemos segregação de povos, nós somos todos filhos de Deus. Então esse papo de que a minha religião é boa e a tua é ruim, aqui no Ministério Jesus Não Mente, isso não existe. Eu aceito você como você é, porque a Bíblia me ensina a aceitar você como você é. Agora eu não posso aceitar o quê? A hipocrisia. Porque nós estamos vendo na palavra do Pai que Jesus não aceita hipocrisia. E Jesus não aceita hipocrisia, então eu não posso pregar para você que Jesus te aceita como você é. Porque Jesus vai chamar você ao arrependimento. Jesus vai mostrar para você onde você está errando. E aí você tem que ler a Bíblia e obedecer a Bíblia. Entendemos isso? Se você diz que você crê em Deus, você tem que acreditar no que Jesus disse em Mateus 23:13 e Mateus 23:15. Ai de vós, hipócritas. Não podemos ser hipócritas. Ou seja, fingir ser uma coisa que nós não somos. E, infelizmente, eu vou dar um exemplo de hipocrisia para você não esquecer. Mas a hipocrisia não é só isso. A pessoa é pobre e está nas redes sociais fingindo que é rico. A pessoa é triste e depressiva, mas está com uma foto sorrindo nas redes sociais. A pessoa está passando fome, está passando dificuldade, está desempregada, mas está colocando foto rindo e dizendo que a vida está uma maravilha. Então essas pessoas são hipócritas. As redes sociais são assim. Então eu convido você a não ser hipócrita. Eu convido você a dizer o seguinte: eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu obedeço a Deus? Ok, glórias a Deus. E não obedeço? Então não vou ficar dizendo que eu obedeço. Eu tenho que respeitar aquilo que Deus manda. Se Deus manda obedecer a Deus, eu tenho que obedecer. Se eu não obedeço e finjo que obedeço, eu sou hipócrita. Entendemos isso? Ok. Então você que está na masturbação, você que tem vídeo pornográfico no seu celular, no seu computador, você que é pedófilo, você que está preso a grupos de pornografia, você que está preso à prostituição, você que está preso à inveja, ao ódio, à ganância. Se você quer servir a Deus, Deus te perdoa. Mas é necessário que você queira ser verdadeiro, se arrependendo desses pecados. Você que está bebendo, fumando, você que está em má companhia, você precisa abandonar tudo isso. Se você não quer ser considerado hipócrita diante de Deus. Se você gosta de beber, fumar, se você quer destruir a sua vida, se você quer usar drogas, se você quer roubar, tudo bem, eu respeito você. Mas eu quero que você saiba que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 ensina isso e o diabo está preparando um caminho sem volta para você. Por isso eu estou chamando você ao arrependimento agora enquanto você está vivo. Porque Deus ele não aceita hipócritas. Ele está mostrando para você que você está andando no caminho errado. E Ele está chamando você para o caminho certo. Entendemos isso? Vamos prosseguir. No versículo 15, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguir, o tornais merecedor do inferno 2 vezes mais que vós. Ai de vós, cegos. E aí eu te pergunto, Jesus está revoltado, meu amigo. Eu te pergunto não, eu te afirmo. Jesus está revoltado. Vou te dar um exemplo. Ele falou o seguinte, vou citar a Bíblia, tá? Mateus 23:13, Mateus 23:15, Mateus 23:16. Então, 13, 14 e 16. São versículos consecutivos que indicam que na narrativa existe uma sucessão de fatos.
13, 15 e 16, ou seja, um atrás do outro. Por 3 vezes consecutivas, Jesus proferiu palavras de ódio. Jesus proferiu palavras de vingança. Jesus proferiu palavras de ameaça. Ai de vocês, hipócritas. E ele falou de novo. Ai de vocês, hipócritas. E ele disse de novo. Vocês percorrem o céu e a terra para conseguir um prosélito, ou seja, alguém convertido. E quando vocês conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais merecedores do inferno. Por quê? Porque estão aceitando um evangelho morno, um evangelho de bênção, um evangelho que não chama ao pecado, que não chama ao arrependimento dos pecados, um evangelho que te ama como você é, um evangelho que não prega a correção. Então esses pastores estão fazendo o quê? Percorrendo céu e terra, pegando avião, indo para um lado e indo para o outro, viajando para aqui, viajando para lá, para pregar um evangelho mentiroso, aonde você diz que aceita Jesus, toma um banho de piscina e está salvo. Essas pessoas estão levando você para o inferno, meu amigo. Lembre-se das palavras de Jesus um pouco mais acima. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus para os outros, e vocês também não entram, e nem deixam entrar aquele que quer. Então talvez você que esteja me ouvindo, você esteja querendo entrar no reino de Deus, talvez você esteja com temor a Deus no coração, talvez você saiba que o inferno é real e que a tua família vai ser lançada no inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Talvez você tenha consciência de que você precisa mudar, mas talvez você vai permanecer ouvindo o falso evangelho e você não vai conseguir ser salvo, mesmo sabendo que Deus um dia mostrou para você que você tinha que mudar. Esse evangelho morto, que está sendo pregado em 90% das igrejas, ele precisa ser evitado. Ele é veneno para a alma. Vamos continuar lendo. Então Jesus disse no 16, ai de vocês, guias cegos. Olha a palavra de ódio. Ameaça. Jesus é amor, querido? Ele está dizendo para você. Imagine se eu olho para você e digo assim, ai de você, cego. O que você vai pensar de mim? Você vai falar, opa, esse cara está me ameaçando. Está me chamando de cego? Esse cara está me ofendendo. Não é isso? Então perceba que Jesus disse, ai de você, cego. Cego é aquele que não vê. O cego é aquele que não consegue enxergar. E tem muita gente achando que está andando na presença de Deus. Tem muita gente achando que mesmo sem conhecer nada da Bíblia, que é amado por Deus. Tem muita gente achando que mesmo sem fazer a vontade de Deus, está sendo abençoado por Deus. Meu amigo, tem muita gente vivendo no vale da morte, prestes a morrer a qualquer segundo, porque está na vida de pecado. Mas por estar na igreja, o pastor disse que isso é um vale, isso é um deserto. A pessoa está no pecado, está no adultério, está na mentira. Tem uma vida ímpia, exatamente igual a qualquer outro ímpio. E só porque o pastor disse que isso é um deserto, ele acredita. Lembre-se, Jesus avisou. Essas pessoas não vão entrar no reino dos céus e também não vão deixar você entrar. Você não está no deserto. Você está vivendo o pão que o diabo amassou. Você está colhendo o fruto daquilo que você plantou, isto é, o pecado. Porque o deserto, ele foi feito para homens de Deus. Jesus, quando foi para o deserto, ele sofreu no deserto, mas ele venceu o deserto. Jesus era quem? Filho de Deus? Obedecia a Deus? Sim. O povo de Israel contra os egípcios. Era um povo destinado à morte. Passou um perrengue sendo perseguido. Mas o que aconteceu? Eles estavam sozinhos? Estavam. Mas eles eram o quê? Obedientes a Deus. Por isso Deus era com eles. Então toda a história de deserto, desde Davi, desde José, quando Davi ficou lá sozinho, caçando urso e leão, José quando foi vendido pelos irmãos, lançado ao fundo do poço, por negar a esposa de Potifar. Então perceba que todos esses homens que passaram por momentos solitários, Silas e Paulo na prisão, enfim, são muitos exemplos. Todos esses homens, de fato, eles viveram um deserto, mas eram homens de Deus. Eram pessoas firmes na presença de Deus, que tinham plena convicção de que Deus tinha poder para ajudá-los. Quer mais um exemplo? Daniel na cova dos leões. Meu amigo, preste atenção.
Deserto pode ser vencido por quem obedece a Deus, mas por hipócrita. O hipócrita, quando ele entra na jaula do leão, ele é comido rapidamente. O hipócrita, quando anda no meio do fogo, ele é queimado rapidamente. Já leu Isaías 43, Isaías 41, Isaías 49? Quando passares por águas profundas, ela não te submergirá. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A palavra de Deus tem promessas para pessoas que não são hipócritas. O grande problema são os hipócritas, que pensam que são servos de Deus, pensam que são abençoados, pensam que são santos, pensam que são certos. E quando você prega a verdade para eles, eles te acusam de intolerante. Quando você prega a verdade para eles simplesmente rotulam você. Você não está na igreja, então você não é salvo. Eles são assim. Mas sabe por que eles são assim? Porque Jesus disse aqui, querido, no versículo 16 de Mateus 23, ai de vós, cegos. São cegos, eles não enxergam a verdade. Eles não enxergam que o caminho da salvação está em obedecer a palavra de Deus. Eles enxergam que o caminho da salvação está em ir para a igreja. Eles enxergam que o caminho da salvação está em viver no pecado. Ah, eu estou no pecado, mas eu estou na igreja. Ah, eu estou no pecado, mas eu estou na igreja. Mas a palavra de Deus ensina que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo ensinou lá em Gálatas 2. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás. Então Jesus ensina que ele tem poder para vencer o diabo e ele tem poder para vencer o pecado. Porque está em João 3, 6, 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo, querido? Hein, querida? Eu estou perguntando para você que está me ouvindo. Você está me ouvindo agora. Eu estou perguntando para você quais são as obras do diabo. Talvez você deva responder assim, eu não sei. Eu aconselho que você reveja sua fé. Porque todos os dias nós pregamos aqui Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e 9. Para que você saiba o que é o pecado. Para que você veja cada palavra daquela e tente entender que se você obedecer à obra da carne, você será lançado ao inferno. Se você for covarde, vai ser lançado ao inferno. Se você for medroso, vai ser lançado ao inferno. Se você for uma pessoa presa à imoralidade sexual, à devassidão, à ira, à rivalidade. Tem gente que faz as coisas porque eu quero ser melhor que fulano. Rivalidade, obra da carne. Nós não estamos aqui para ser melhor que ninguém. Nós estamos aqui para sermos melhor a cada dia. Melhor que quem? Melhor do que você mesmo. Temos que nos vencer a cada dia. Temos que ao final do dia, a cada dia, ao final de cada dia, temos que olhar para a nossa vida e ver, hoje eu evoluí. Hoje eu sou uma pessoa melhor a cada dia. Porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai perceber que grande mudança que os hábitos têm na sua vida. Então, querido, Jesus disse o seguinte, no versículo 17, insensatos e cegos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 19, Jesus diz, cegos. O que é mais importante? Então são 5 ofensas seguidas. E uma sexta em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tem mais. 24. Guias cegos. Filtrais o mosquito, mas engoli os camelos. Tem mais uma. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 25. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. No 26. Fariseu cego. No 27. Ai de vós. Mais uma ameaça. Escribas e fariseus hipócritas. Olha o que ele diz. Sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. O que é um sepulcro caiado? Quando você morre, você tem que ser enterrado, certo? Por fora o caixão é bonitinho, mas por dentro o que tem? Ossos e um corpo em estado de putrefação, um corpo em estado de decomposição cheio de verme. Não é assim que a gente morre? Não apodrece?
Jesus está falando isso para você. Por fora é bonitinho, mas por dentro você está podre. Então Deus sabe quem você é. Você que está me ouvindo, essa mensagem é para você. Não interessa se você é juiz, não interessa se você é governador, não interessa quem você seja. Não interessa se você é um mendigo da esquina. Para Deus não faz diferença. O que faz diferença para Deus é você ver, é Deus ver que Ele pregou o evangelho verdadeiro para você. E a partir de agora Ele vai avaliar quais são as suas ações. Então, olha quantas ameaças, olha quantas ofensas Jesus faz a essas pessoas. Mais de 10. E se você continuar lendo, você vai ver que lá no versículo 33, Jesus disse o seguinte: serpentes, víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus está chamando essas pessoas, sabe de quê? Serpente, demônio. Víbora, sabe o que é víbora? Víbora é um xingamento, é uma ofensa. Se você está no seu trabalho, alguém chega para você e diz assim: olha, você é uma víbora. Você vai gostar? Não vai. Então, olha o que Jesus pergunta: como vocês vão escapar da condenação do inferno? Olha o que Jesus pergunta, cara. Meu amigo, minha amiga. Olha o que ele disse: desse modo recairá sobre vocês todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Jesus está dizendo que vai cair na tua cabeça o sangue dessas pessoas, ou seja, essas pessoas, você pagará pelo sangue dessas pessoas. Imagina se eu ligo pra você: tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Olha, vou te dizer o seguinte, cara. O sangue daquela pessoa vai cair na tua cabeça. Você vai ficar com medo? Isso é uma ameaça, não é? Então, Jesus ameaçou dessa forma. Está no versículo 34 e 35. Então perceba que Jesus odeia tanto, mas tanto, tanto, tanto a hipocrisia, que ele disse o seguinte: vocês não vão escapar do inferno. Esse sangue dos meus servos, que foi derramado no passado, ele vai ser cobrado de você. Jesus está deixando muito claro que a hipocrisia é um fato que eu considero como número 1, para que você saiba quem ele é. Então, eu acho que nós já entendemos que a hipocrisia é algo que é extremamente assustador. Porque a hipocrisia, e agora eu quero conversar um pouco com você, a hipocrisia é um falso moralismo. A hipocrisia é quando você finge ser algo que você não é. Você finge que é um bom marido, mas você sabe que bate na tua esposa. Você finge que é um bom filho, mas você não respeita teu pai. Você finge que faz uma coisa, mas faz outra. Então isso é ser mentiroso. A pessoa que age assim, ela leva a essência do diabo no coração dela. Então você precisa repensar a sua forma de agir, querida. Jesus ele foi enfático em Mateus 23, fazendo acusações, fazendo ofensas, fazendo ameaças e dizendo que vai lançar você no inferno. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que Jesus, ele não te ama? Porque se você analisar, ele disse sobre inferno. Ele disse que você é uma serpente, que você é uma víbora. Ele disse que você é um hipócrita. Ele disse que você não vai escapar da condenação do inferno. Será que ele te ama? Hein? Sim. Ao menos que você se arrependa dos seus pecados e abandone os seus maus caminhos. Então a hipocrisia está no dicionário. Significa falsidade. Ação ou efeito de fingir. Capacidade de esconder os sentimentos mais sinceros. O grande problema é quando nós não somos sinceros conosco. Sabe quando você finge que vive uma vida, mas você sabe que você não pode viver aquela vida? Vou dar um exemplo. Tem colegas que compraram carros caríssimos. Pessoas influentes na sociedade. Não pense você, meu amigo, que eu não tenho contato com a sociedade. Eu tenho contato com pessoas de muito alto calão na sociedade, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Pessoas de influência política. Então, eu sempre levo para essas pessoas poderosas, essas pessoas grandes, o seguinte: eu sei que você está no meio de víboras, mas você não pode perverter a sua alma. Você não pode fingir que é uma coisa que você não é. Eu conheço pessoas que vivem, pessoas que precisam de favores políticos, pessoas pobres, passando dificuldade, mas elas ostentam
um grau financeiro que elas não têm. São pessoas que querem ir para restaurantes caros sem poder pagar. A pessoa ganha R$ 600 por mês, mas ela gasta 300, R$ 400 no restaurante só para colocar uma foto no Facebook. E o restante do mês? Vive apertado, com dificuldade, pegando empréstimo, devendo dinheiro, sendo perseguido por agiota. A agiota mata, você sabia disso? Pois é, eu conheço agiotas que realmente são pessoas brabas. São pessoas que não têm pena. Tem agiotas que não têm pena. Você pegou o dinheiro, você tem que pagar. E ele está errado? Eu acho que não está errado, não. Porque se você organizasse a tua vida, se você tivesse seus pés no chão, se você aprendesse a ser feliz com o pouco que você tem, ainda que seja pouco, mas se você aprendesse a viver com aquilo que Deus te dá, você não teria necessidade de comprar coisas que você não precisa para mostrar para pessoas que você tem. Então você compra coisas para mostrar para os outros. Então isso é uma hipocrisia. E olha como o diabo arma o laço. É o caso do rapaz que pega droga, fuma maconha, cheira isso, faz aquilo, pega dinheiro emprestado, tá devendo o traficante. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas gostam muito de culpar o traficante, né? Ah, porque tá vendendo droga ali, porque é ponto de droga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que vai comprar a droga? É a pessoa. Então, se você vai atrás do traficante, a culpa não pode ser do traficante. Vou dar um exemplo para você. Tem uma fornalha de fogo acesa na porta da tua casa. Se você atravessar a rua, você vai entrar na fornalha. Você vai atravessar a rua? Não. Tem uma fornalha acesa, se eu entrar lá, eu vou morrer. Você não é obrigado a escolher aquilo que o diabo te oferece. Às vezes a pessoa pode te oferecer um caminho errado, mas você tem a capacidade de fazer escolha, de dizer não. Então as pessoas não querem dizer não para o pecado. Elas vão vivendo na hipocrisia e vão sofrendo nas mãos do diabo, como uma reação em cascata, uma reação em cadeia. A vida é um jogo de xadrez. Cada escolha que você faz, ou você se dá bem ou você se dá mal. Ou você derruba a peça do adversário, ou o adversário derruba a sua peça. O grande problema é quando nós não conseguimos derrubar a peça do adversário. Porque aí o diabo vai tocando todas as áreas da nossa vida, vai derrubando todas as nossas peças, vai tirando todo o nosso alicerce. Aí vai tacando doença, angústia, ansiedade, tristeza, loucura. Vai tacando tudo aquilo para abalar você, tocando na tua família, tocando na tua vida, não deixando você conseguir emprego, não deixando você estudar. E aí eu te pergunto, a culpa é do diabo ou a culpa é tua? Você tem que ter estratégias na sua vida. Temos que ter planos. Não podemos querer vencer na hipocrisia. Não podemos querer vencer o diabo com falso moralismo. Você pode dizer para mim, irmão, mas tem muito falso profeta. Esses dias eu achei engraçado, uma pessoa falou para mim, prega contra o R.R. Soares. Eu falei, não vou pregar contra o R.R. Soares. Ele prega o que ele quiser. Agora, se você vai ouvir o que ele diz, é um problema seu. Eu não estou preocupado com Silas Malafaia, eu não estou preocupado com R.R. Soares, eu não estou preocupado com nenhum tipo de pastor, até porque tem mensagens do Silas Malafaia que eu gostava muito. Eu ouvia muito Silas Malafaia quando eu comecei a me fortalecer na fé. Então eu não posso pregar contra uma pessoa que me inspirou em algumas pregações. O R.R. Soares da mesma forma. Até o Edir Macedo tem palavras que, se você ouvir, dá para absorver o que é bom. E veja bem, eu não estou defendendo eles, mas eu estou dizendo para você que nós temos a opção de aceitar ou negar aquilo que está sendo pregado. Existem palavras que eles pregaram que eu não concordo. Então eu tenho a opção de escolher. Agora, meu amigo, não me venha com falso moralismo. Muitas pessoas querem que você pregue contra a religião A, a religião B e a religião C. Irmão, pregue sobre isso, pregue sobre aquilo, mas eu te faço uma pergunta muito simples. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você conhece a Bíblia? Você faz a sua parte diante de Deus? Você ajuda crianças? Você ajuda o mendigo da rua? Você estuda a Bíblia? Você prega o Evangelho? Não. Então você é um cego. Você é um fariseu, você é um hipócrita. Ah, mas o meu pastor não prega a verdade. A culpa não é do pastor, a culpa é tua. Ah, mas a minha igreja não é boa. A culpa não é da igreja, a culpa é tua que frequenta aquela igreja. Ah, mas o meu pastor prega mentira. A culpa é tua que está lá. Procure uma igreja que o pastor prega a verdade.
Procure um canto onde você se sinta bem. E se ninguém prega a verdade na tua igreja, por que você não prega a verdade na igreja? Mas você não quer ter trabalho, você não quer estudar a Bíblia, você não quer abandonar o pecado. Porque isso requer renúncia, meu amigo. E tem muita sujeira no teu coração. Isso dá trabalho. Você ser um homem de Deus não é fácil, é uma batalha espiritual, meu amigo. Então é muito fácil para você chegar aqui nos comentários do Ministério Jesus Não Mente no YouTube e escrever: irmão, prega contra o Silas Malafaia. Eu não. Eu não prego. Porque ele está de pé pregando a palavra de Deus. Ainda que você não concorde, ele está tentando fazer alguma coisa. A palavra de Deus ensina que o que interessa é que Cristo está sendo anunciado. Então, enquanto o nome de Jesus estiver sendo anunciado, meu amigo, eu prefiro bater palmas para a pessoa que prega o evangelho do que para uma pessoa que fica sentadinha no banquinho da sua casa sem fazer nada. A pessoa fica sentadinha, não faz nada. Então você, meu amigo, você que reclama da vida, tome cuidado com o que você ouve. Porque você pode escolher aquilo que você ouve. Então a pessoa fala uma mentira, você pode escolher: eu aceito ou não aceito. A pessoa falou algo bom, eu aceito ou não aceito. Por exemplo, eu estou pregando o verdadeiro evangelho para você. Você pode aceitar ou negar. Um falso profeta pode pregar uma mentira para você. Você pode aceitar ou negar. Ah, mas o pastor prega a verdade, então aceite. Ah, o pastor prega a mentira, então saia. Então veja que cada segundo da sua vida você está fazendo escolhas. E são essas escolhas que aproximam você de Deus ou afastam você de Deus. Então esse negócio de: irmão, pregue contra isso. Irmão, vamos nos rebelar. Não tem rebelião não, querido. O homem de Deus, ele não faz rebelião. O homem de Deus, ele mostra o que está na Bíblia. Jesus não disse, ele não fez ameaças. Jesus não fez ofensas. Sim, mas ele fez ofensas para quem sabia que estava no pecado. Então nós estamos aqui para pregar o evangelho e para mostrar para você que Deus odeia a hipocrisia. Esse é o primeiro fato que você tem que saber sobre Jesus Cristo. Dos 50 fatos que nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o primeiro fato que você deve armazenar na tua cabeça para você nunca mais esquecer, para que você se lembre de que cada vez que você fingir que faz uma coisa e não faz, entenda que Jesus te detesta. Jesus te ameaça. Jesus te ofende. Toda vez que você fizer algo e falar ao contrário, toda vez que a sua ação não for compatível com aquilo que você pensa, ou seja, toda vez que você finge ser algo que você não é, lembre-se na sua mente das ameaças de Jesus. Ele vai mandar você para o inferno. Ele diz para você: ai de você, hipócrita. Ele diz para você: ai de você, cego. Toda vez que você fingir que obedece a Deus, toda vez que você fingir que sabe muito sobre Deus, mas não sabe nada da palavra, toda vez que você tiver consciência de que você está fazendo algo que não está compatível com a vontade de Deus, tenha consciência das palavras de Jesus, te ofendendo, te ameaçando e prometendo inferno para você. Ficou claro? Então, meu amigo, dos 50 fatos sobre Jesus, eu considero esse como o mais importante, porque esse vai mostrar para você que se você quer obedecer a Deus, você tem que se arrepender dos seus pecados e deixar de ser um hipócrita. As suas ações devem ser compatíveis com aquilo que você pensa. Aquilo que você prega deve estar de acordo com a tua vida. Aquilo que você prega deve estar de acordo com o que você vive. Eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele me mate se o que eu prego para você não é vivido por mim. Porque eu posso pregar para você, meu amigo, eu não posso atar um fardo pesado no teu pescoço. Eu não posso pedir para você ser santo se eu não consigo ser santo. Eu não posso pedir para você obedecer a Deus se eu não consigo obedecer a Deus. E eu garanto a você que está me ouvindo, você que quer obedecer a Deus, o Espírito Santo te capacita, te faz vencer o pecado, te faz andar no caminho da retidão e da justiça, no caminho da porta estreita. O Espírito Santo, ainda ontem eu estava lendo sobre isso, aquele que começou boa obra em vós é fiel para levá-la até o fim. Então, se você não acredita que Deus tem poder para tirar o pecado da tua vida, se você não acredita que Deus pode transformar a tua vida, não faz sentido você continuar dizendo que você ama a Deus. Você é um hipócrita. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. E a fé é você crer naquilo que você não vê e ter plena convicção em realidades que ainda não se mostraram. Primeiro fato sobre Jesus que você não vai esquecer. Jesus odeia os hipócritas. E hipócrita é o falso moralista. É aquele que tem preocupação falsa com valores morais em detrimento dos demais valores. O hipócrita é aquele candidato corrupto, que ele se elege com um discurso cheio de falso moralismo. Ele diz: vote em mim e eu vou fazer isso. Me dê o dízimo e Deus vai te abençoar. Tudo isso é falso moralismo, tudo isso é mentira. É uma ação de uma pessoa
que julga moralmente a outra. Ele se pauta em preceitos que ele não segue nem acredita. Ele fala de Deus, mas não acredita em Deus. Por quê? Porque ele fala sobre Deus, mas não obedece a Deus. E aquilo que nós fazemos é o que de fato importa. Não interessa se você diz que você crê em Deus. São as suas ações que vão mostrar para Deus se você acredita ou não nele. Então, se você crê em Deus, não adianta falar, eu creio. Isso aí qualquer papagaio fala. Se você crê em Deus, abandone o pecado e passe a viver conforme a vontade de Deus, porque se você não agir assim, você vai morrer. Eu profetizo a desgraça sobre a tua vida, o salário do pecado é a morte. Se você não se arrepender dos teus pecados, meu amigo, a Bíblia te coloca contra a parede. Jesus te enche de ameaça. Jesus te enche de ofensa. Ele te chama de cego, serpente, víbora, hipócrita e diz que você vai para o inferno. E não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia. Não sou eu, nem te conheço. Então lembre-se disso. Nós somos do Ministério Jesus não Mente e esse é o primeiro fato fundamental que você deve guardar na tua vida. Na tua mente, para nunca mais esquecer. Jesus odeia hipócrita. Você não pode ser um hipócrita. Se você é um hipócrita, já sabe. Deus te coloca contra a parede, te promete o inferno, te ofende e te enche de ameaça. E lembre-se, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Você vai pagar caro. Então arrependa-se dos seus pecados agora, porque Deus tem um grande plano na tua vida. Mas é necessário que você tome uma atitude. Passe esse áudio adiante. Peço que você escreva nos comentários se essa pregação tocou você. Porque tem muita gente que escreve xingando. Eu acho maravilhoso, eu adoro quando vejo xingamento. Irmão, essa pregação aí é uma heresia. Adoro. Por quê? Porque quando você prega a verdade, o diabo manifesta. Você está mostrando na Bíblia o que está escrito e a pessoa está negando. Então toda vez que você pregar a verdade da Bíblia e alguém negar, você sabe que você está incomodando o diabo. Amém? Então escreva nos comentários qual foi o seu entendimento acerca dessa mensagem. Eu entendi essa mensagem? Se eu não entendi, vou ouvir de novo. Tem que ouvir de novo, querido. Tem que escrever, tem que perguntar para que a gente possa se ajudar. Mas por favor, não seja burro. Não faça perguntas tolas que já foram ensinadas. Pelo amor de Deus, a menina no outro dia disse o seguinte: irmão, você pode me ensinar um versículo? Você pode sugerir um versículo? Eu preguei durante 1 hora. A menina queria que eu pregasse um versículo para ela. Por que você não ouve o versículo que eu preguei? Então preste atenção na palavra de Deus, não seja ouvinte distraído. Se você quer vencer o diabo e não quer morrer, lembre-se dessas palavras salutares do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e obedeça a Deus em espírito e em verdade. Abandone a hipocrisia, porque a hipocrisia e os hipócritas estão destinados ao inferno. Faça a sua escolha. Fique na paz.